Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, queridos? Que domingo lindo, domingo abençoado, esse sol lindo, maravilhoso, essa natureza linda. Só gratidão a Deus. Amados, você já agradeceu a Deus por esse dia? Olha o vento, que coisa gostosa, olha, que coisa gostosa. Já agradeceu a Deus pelo teu alimento? Nós reclamamos de tudo, né? Murmuramos de tudo. Às vezes você vai tomar um café, você vai ter um pãozinho com manteiga, um leite, aí reclama, né? Quero fruta, quero queijo, quero presunto, bolo. Aí reclama daquele pãozinho com manteiga, aquele cafezinho com leite. Nós sempre reclamamos, temos algo para reclamar. Amados, quando você reclama daquele pãozinho com manteiga, aquele cafezinho com leite, você tem aí. Tem muitos que não tem. Tem muitos que estão clamando a Deus pelo um pãozinho com manteiga, um cafezinho com leite. Você reclama a Deus pelo um arroz, ou ter um ovo para comer com aquele arroz, um feijão. Tem pessoas que estão clamando a Deus porque não tem esse arroz, não tem o feijão, não tem o ovo para comer. E nós sempre reclamamos, sempre. Só porque eu falo isso, amado? Porque essa é a natureza humana. Nós nunca estamos contentes por aquilo que temos. Queremos mais. Achamos que aquilo é pouco. Temos direito de conquistar, de buscar. Mas não está rejeitando aquilo que Deus nos deu. Nós temos que abençoar e agradecer a Deus. Porque, amados, tem pessoas sofrendo. Pessoas que queriam estar no teu lugar. Pessoas que queriam ter o seu trabalho, não com inveja, mas queria estar trabalhando, ter um emprego para trabalhar. E não tem. Pessoas que queriam esse cafezinho quente que você tomou hoje, e não tem. Amados, é coisa que nós temos que pensar, não só na gente. Nós temos que dizer, Senhor, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor tem suprido as minhas necessidades. O Senhor não tem deixado faltar nada. Por que eu estou falando isso? É algo assim de Deus, amados. O que eu falo é para a glória do Senhor Jesus. Que eu me diminua, mas que o Senhor cresça. Ontem, eu estava orando a Deus. Eu tinha aqui umas doações de cesta básica, de roupas, sapatos. Aí eu falei, Senhor, eu preciso fazer algo para o teu reino. Eu já tenho essas doações. Mas eu quero que o Senhor mostre a pessoa que está em extremas dificuldades. Que o Espírito Santo venha me conduzir essas pessoas para me estar levando. E ali, amado, em oração, Deus me trouxe na minha mente uma amiga. Aí eu liguei para ela. Você conhece? Bruna, você conhece alguém que no momento está passando por necessidade? Ela falou, eu vou ver aqui. E ali tem uma comunidade aqui em Boracéia. E ela descobriu 3 famílias que estavam passando por momentos difíceis. E ali eu fui com ela levar essas doações. É algo assim, irmãos, que eu quero compartilhar para você ver que quando nós pedimos uma doação, quando você abençoa, você honra, Deus conduz as pessoas que estão precisando. E ali quando nós chegamos na casa a primeira casa foi um senhor. Ele estava com problemas de coluna, estava sem condições de trabalhar, com muitas dores. E quando ele avistou a gente chegar com aquela cesta básica, eu não conhecia esse homem, nem a minha colega conhecia. Fomos indicados, fomos lá, nesta comunidade. Quando nós entramos, que ele olhou para a gente e falou, vocês
são os anjos de Deus enviados para trazer esse alimento para mim. E as lágrimas desceram. Os olhos dele começaram a lacrimejar. E ali, amado, foi resposta de Deus. Aquele homem estava passando por necessidade, não tinha um alimento. E quando ele viu aquela cesta, uma cesta básica, o que me chamou muita atenção, vocês são enviados de Deus para trazer esse alimento para mim. E ali nós entregamos, falamos de Jesus, conversamos, oramos por ele. E a gratidão daquele homem foi demais, a gratidão. Fomos para outra casa, sem conhecer também. Quando entramos naquela casa, o nome da senhora Antônia. Antônia já nos recebeu com lágrimas nos olhos. Ela chorava e a gente ali. Ela falou, vocês não estão entendendo porque eu estou chorando. Que ontem de madrugada, 3 horas da manhã, eu estava orando a Deus. Senhor, eu não tenho um alimento para me comer. Senhor, toca no coração de alguém para me abençoar. Não dá condições para me comprar um alimento amanhã. Que está tudo vazio, minha despensa, a geladeira não tem nada. E aquela mulher chorava, mas chorava mesmo. Foi tanto que eu tive que me conter para não chorar. E ali ela recebeu aquela cesta, e ali ficou muito grata, ficou muito feliz, agradecendo. Aí a primeira coisa que ela fez, foi agradecer a Deus, ter ouvido a oração dela. Depois nos agradeceu. E eu falei, nós somos enviados por Deus, são pessoas que abençoaram. Deu essa cesta para mim trazer para a senhora. Levamos cesta, levamos roupa, levamos sapato. E aquela mulher ficou muito maravilhada. Ela falou, Deus realizou meu sonho, me deu o sapato, me deu a roupa. Aí ela disse que está orando a Deus agora para Deus abençoar, que ela quer visitar a mãezinha. Tem muitos anos que ela não vê a mãezinha lá no Nordeste. Aí eu falei, dona Antônia, assim como Deus enviou a provisão da roupa, do sapato, do alimento, eu tenho certeza que Deus vai preparar alguém para dar suas passagens também. E assim foi, amada. Aí fomos na segunda casa. Era uma senhora, acho que o nome dela é Kátia, não, Jéssica, acho que é Jéssica, isso. 4 filhos, o marido desempregado, ela também, aí ela estava com a mão queimada, 4 filhos. Entramos naquela casa, amada, só o pai, e ali, amado, demos a cesta a ela, e ali aquela mulher começou a contar a situação dela, aquelas crianças olharam para aquela cesta e viram o macarrão. Mãe, tem macarrão. Mãe, vamos comer macarrão. Gente, é lindo o agir de Deus, né? E ali, aquela senhora agradeceu, com o bebê de 7 meses no braço. Ela falou que está precisando de fralda e leite. E hoje Deus honrou, tocou no coração do seu Nilson ali, deu uma caixa de leite, pacote de fralda. E a Bruna já foi levar para ela. E é assim, é amor ao próximo. Nós reclamamos de tudo. E essas pessoas não tinham nada. Não tinha nada. Aí eu pergunto para vocês, se eu não contasse com vocês para abençoar, se vocês que contribuem, se eu não tivesse essas doações aqui, como essas pessoas não estão hoje? E hoje elas estão felizes que elas têm um almoço. O amanhã Deus proverá. Então, amado, eu quero, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler aqui 1 João, capítulo 4. 19. Amado, eu sou muito chorona, mas é gratificante você ser bênção na vida daquela pessoa, de você ver o agir, o amor de Deus na vida daquela pessoa. Você tem noção? Eu não conheço, minha amiga não conhecia, mas Deus sabia onde estava essa pessoa. Deus sabia, Deus foi alinhando e nos conduziu aonde as pessoas estavam precisando. A pessoa certa, que estava no momento certo de desespero. Aí hoje, tinha um senhor, ele foi mordido pelo cachorro.
as pernas todas mordidas. Ele é o provedor da casa. Ele estava com muita dificuldade. Hoje pela manhã, eu fui com minha amiga Bruna, uma outra cesta básica, que a Júlia abençoou. Obrigada, Júlia. Fomos lá levar essa cesta básica lá para esse Senhor. A mulher ficou muito maravilhada. São coisas tão simples que se transformam no muito. Amém? 1 João 4, versículo 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Você entendeu? Nós o amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Se você não ama o teu irmão que está próximo de você, irmão não é só do irmão de sangue, irmão, um ser humano, que está próximo de você, que você está vendo, que está precisando do socorro, você não está aí, você não estende a mão. Você não tem a mínima por essa pessoa, não tem empatia por essa pessoa. Como você vai dizer que ama a Deus que você não viu? Você está sendo mentiroso. Porque o amor é atitude. Amado, você diz, eu amo a Deus. Você não viu Deus. E o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração. E o segundo mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não demonstra esse amor ao próximo, você não se ama. Se você não estende amor, se você não tem empatia para aquele que está sofrendo, você não se ama. Tem que amar como a nós. Como é que você quer ser amado? Você tem que amar o próximo como você quer ser tratado, você quer ser amado. E tem várias maneiras, amado, de você demonstrar esse amor. Tem pessoas aí no teu lado, ao teu redor, que precisa ser simplesmente de ser ouvido. De um abraço, de um carinho, ser ouvido por você, para você ouvir ele. Do teu lado aí tem, amado, tem várias maneiras de você amar o próximo. Realizar pequenas ações a um amigo seu, a uma pessoa na dificuldade. São pequenas ações. Tem várias maneiras de você amar o teu próximo, de você ser útil, de você poder ajudar. Amar, e não precisa de coisas grandes. São coisas simbólicas, coisas pequenas. Por exemplo, essa cesta fez a diferença. Para pensar. O amanhã pertence a Deus. Hoje você tem, louva a Deus, agradeça a Deus. Vamos demonstrar amor. Em vez de estar julgando, falando, condenando, ame essa pessoa. Essa pessoa só precisa ser amada. Estenda as tuas mãos. Leva amor a essa pessoa. Tem várias maneiras, amado, de você ser bênção na vida do próximo. Mas infelizmente hoje as pessoas só pensam em si. Eu quero, eu tenho, eu posso, e não está nem aí para o próximo. Às vezes está um irmão ali julgado na sarjeta, vai condenar, está pagando o que ele fez, ele está assim porque ele está pagando o que ele fez, ele merece passar por isso. Não, amado. Não vamos julgar, não. Vamos amá-lo. Vamos perdoar. Vamos fazer a diferença. É a ordenança do Senhor. E Jesus aqui me fala. Se nós não amamos o nosso próximo e diz que ama a Deus que não vê, somos hipócritas. É mentiroso, somos mentirosos. Porque nessa fala que eu amo, amor em atitude. Amor em atitude. É você ir no hospital, saber que tem alguém e visitá-lo, essa pessoa. Não precisa ser parente, não. Ir lá visitar.
visitar um irmão, visitar um amigo. Amados, falei no hospital, eu vou compartilhar rapidinho. Há muitos anos atrás, eu estava em Santos, e ali mais ou menos 1h da tarde, Deus colocou um desejo de no meu coração fazer uma visita. Eu não conhecia, eu falei, eu vou em nome de Jesus fazer visita a quem? Mas eu vou visitar. Saí, entrei lá na Santa Casa e comecei nas alas, visitando as pessoas, falando do amor de Jesus, orando pelas pessoas. E nesse dia, amado, eu não tinha o dinheiro para pegar um ônibus para ir de ônibus, fui a pé. Calorzão, sol quente, mas eu fui obediente ao amor de Deus. Eu fui levar o amor em atitude. Foi visitar uma ala, tinha um senhor acamado, cheio de aparelhos, saindo várias secreções ali. Aí eu me aproximei dele, o nome dele era João. E quando eu fui me aproximar, ele ficou muito agressivo ali na cama. Ele não queria a minha presença. Aí eu me afastei, eu falei, Senhor, comecei a orar a Deus, esse homem precisa de um abraço, esse homem precisa de ouvir a palavra do Senhor, por que ele está desse jeito, Senhor? Aí eu fui no quarto, na enfermaria ao lado dele, e perguntei para a moça, esse senhor não tem visita, não tem acompanhante? E a menina que estava lá disse, olha, do tempo que eu estou aqui, ele já estava aí. Quando eu cheguei, ele já estava. Ninguém veio visitar esse homem. Aí o Espírito Santo falou no meu coração. Ministra o amor no coração dele. Aí eu fui. Eu me aproximei dele. Fui bem branda, bem calma. Falei, seu João. Falei João porque eu tinha escrito o nome dele na medicação. Seu João. Que amor lindo Jesus tem por você, seu João. Seu João, não importa, seu João, se o Senhor está aqui nesse leite de uma enfermidade. Não importa, seu João, se seus familiares não vêm te ver. Mas o Senhor tem um valor muito grande. Que amor lindo de Deus por você, seu João. Eu estava em casa, Jesus mandou vir aqui para falar que Ele te ama, que você é importante. Aí aquele homem foi ficando branco, o semblante dele foi ficando, eu fui me aproximando, Eu te amo, seu João. Eu deixei tudo na minha casa para vir aqui, para falar desse amor para você. Eu posso tocar em você? Aí ele balançou a cabeça. Aí eu comecei a alisar a cabeça dele. E ali eu fui ministrando o amor no coração dele. Fui falando o quanto ele é importante para Deus. Que ele liberasse perdão para a família. Que a família não tem culpa também. E ali eu fui ministrando, falando. E aquele homem começou a descer as lágrimas. Ele começou a descer as lágrimas. E ali eu comecei, eu posso orar por você? Aí ele balançou a cabeça porque ele não podia falar, porque estava com o aparelho. Aí eu comecei a orar por aquele homem. Eu comecei a orar por aquele homem. Muito. Ele começou a ficar faltando a respiração, mas ali eu continuo orando. E ali ele foi se acalmando. E ali eu fiz o apelo, para se ele queria entregar a vida para Jesus. E ali eu fui orando bem pausadamente no ouvido dele. E ali ele foi repetindo o que eu falava, balançava a cabeça. Ele foi balançando porque ele não podia falar. Aí ele ficou calmo. Muito calmo. Aquele homem segurou nas minhas mãos, ele apertava minhas mãos. E eu olhei com ele, aí eu falei, a enfermeira chegou, seu João, o senhor tá com outro semblante, que coisa linda, o senhor tá calmo, tá sereno. Nossa, seu João, você é outra pessoa. E já era mesmo. Aquele semblante de treva não tava mais nele. E ali eu falei, seu João, eu vou indo, mas amanhã, esse mesmo horário, eu posso vir ver o senhor aqui? Aí ele balançou a cabeça. O senhor tá feliz? Ele balançava a cabeça. E não soltava, nos grudava a minha mão. Aí eu falei, agora eu quero ir, mas o senhor tá segurando a minha mão, como eu vou ir? Solta a minha mão que eu quero ir agora. Mas amanhã eu prometo que eu venho, tá bom? Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus, amados. E ali foi. E a palavra tem que ser fiel naquilo que nós falamos. No outro dia
do mesmo a irmã Maria chega na cama, tem tanto João alto, ou então ela para você ter uma ideia, só esperando palavras de amor, um carinho, um abraço. A solidão do homem era tanto, a falta do amor que aquele homem sentia, a carência que aquele homem sentia, estava corroendo ele. Ele estava corroendo, sendo abandonado ali, sem ter ninguém ali, para dar um abraço, dar uma palavra. E Jesus me viu ali. E ali Jesus fez a vontade dele, Jesus recolheu ele. Mas ele foi feliz, ele foi curado da alma. Como é importante, amado. Não precisa ser o seu parente, não, para você levar o seu amor de tudo. Não precisa de placa de igreja, não. Você é a igreja. Se você ama a Deus, mostra esse amor para o teu próximo. Amém, amados? Então, eu estou muito feliz hoje, muito feliz assim e grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá, e eu não posso perder as oportunidades, eu não posso perder. Às vezes eu posso ser criticada porque eu peço, sou julgada pela maneira de eu agir, mas tudo que eu faço é por amor, e é por amor que eu faço. E eu faço é para o meu Deus, o meu Criador. É para a glória dele, que eu me diminua e ele cresça. Eu sempre falei, Senhor, enquanto o Senhor me dá espírito de vida aqui na terra, eu quero ser bênção na vida do meu próximo. E eu conto com vocês, porque a obra precisa de ajuda. Eu sozinho não posso fazer. O que eu posso é pedir, você abençoa e Deus te abençoa. Deus multiplica, porque você está investindo numa terra fértil. Você fazendo propósito, você está fazendo para Jesus. Amém? Um cheiro no seu coração e fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e me ama vocês. Eu amo vocês. Cheiro no coração.